Bom, gente, eu vou falar de um assunto que muita gente deve estar acontecendo, é a elevação da temperatura repentina, de repente, né? Então, agora, recentemente, a gente pode ver noticiário do Paraná, sul de Minas, outras regiões também, café, tudo, uma boa parte queimado, muitas culturas sendo danificadas, frutífera, né? Então, estava aquele frio extremo, né? Aí já estou falando extremo, mas estava muito frio, e de repente, em vez de passar, digamos, mais 2, 3 meses, né? Temperatura aí subindo levemente até chegar no verão. Não, está entrando temperatura de verão, inclusive aqui na minha região, já está na casa de 31 graus, né? E semana que vem, né, quando o vídeo estiver sendo publicado, está com previsão de chegar a 34 graus. Então isso aí eu vou mostrar umas consequências, o que acontece e o que pode ser feito, né, para poder... Na verdade tem umas soluções definitivas, né, não é o caso, quando te pega de surpresa, né. Então o que pode ser feito, o que não dá para fazer nada. Eu vou mostrar algumas situações que eu estou passando, né. Então eu vou comentar aqui. Pode ver que ela tá assim, né? Então, para quem nunca viu produção, é uma coisa assim bonita. Esse couve da bruxela, ela sai assim do vão, né? O pessoal fala axila, né? De cada folha, sai umas folhagenzinhas e vai fechando e formando um repolinho, que nem ali, já tá começando a formar aqui, né? Ó, tem mais embaixo aqui, e assim vai, ó. Tem outro pé para cá, ó, nessas mesmas condições. Tem uns pés aqui, ó. Está mais abertinho, mas está tudo saindo. Ó, aqui dá para ver bem melhor. Está numa altura maior aqui, né? Ó. Então, o que acontece? Esse couve da bruxela, ele tem um ciclo muito longo e ela gosta de temperatura mais amena. Então, o certo é desenvolver toda a cultura, inclusive a colheita, enquanto chegasse, digamos assim, até início de primavera, que ainda não estivesse tão quente. Só que quando esquenta bastante, ele está bem no período, talvez até mais delicado, quando começa que a árvore, a planta, né? Fala árvore, a planta mãe, digamos assim, ela cresce primeiro, vai amadurecendo, para depois sair os brotinhos. Aí quando está nesse período que o brotinho tem que desenvolver e formar, aqui tem as questões de adubação, trato, mas isso aí eu vou explicar depois. Ela tem que continuar o friozinho. Se não for friozinho, a temperatura amena, né? E agora com essa elevação, pode ser que saia um pouco a brotação, mas acabe não fechando. Então, eu já tive esse problema algumas vezes. É que eu persisto, insisto, né? Que quando o clima ajuda, nesse caso, eu preciso da colaboração do clima, né? Ela vai bem, bonita, é saboroso, realmente eu acho interessante. Só que é importante essa questão do clima. Então, o que acontece? É uma cultura de temperatura, digamos, frio e amena. Nesse calor excessivo, né? Pode ser que eu não consiga concluir. E já está exatamente no período mais delicado. Então, agora eu estou no mês de agosto, no estágio que ela está aqui, seria mais algo em torno de 30, 40 dias, né? Então, seria agora finalizando agosto, setembro, estaria colhendo. Então, dava tempo, porque aqui na região de São Paulo, muitas vezes até outubro, ainda está assim, temperatura relativamente fresco, né? Então, aí a planta já está bem finalizada e consegue finalizar. Mas, não sei, então esse é um primeiro caso que eu estou comentando que vai me prejudicar. Não sei, não tenho bem certeza ainda. Vamos ver o desempenho, como é que o clima fica, como é que a planta reage, né? Mas de qualquer forma, ele está assim em cima do muro, é meio caminho andado para acabar não dando certo por excesso de temperatura. Então aqui é um caso típico. Eu tenho aqui plantado uma variedade nova, estava indo muitíssimo bem, couve, flor, um verde esverdeado, verde limão assim, né? E brócoli, é um brócoli que fica assim, um estufinho de cabecinha pontudo e também um cor verde limão, né? Esse verde mais fluorescente. Tava indo muito bem, né? Mas o calor tá matando uns pés. Ainda tá, e a cultura justamente é época de frio. Então vou mostrar alguns resultados aqui, ó. Não tem esse plantio aqui, pra cá, vai descendo, né? Então eu vou mostrar um caso aqui, ó. Ó, os pés estão muito bonitos, começaram a sentir um pouquinho, só que tem pé que não está resistindo. Ó, esse aqui, ó. Então, primeiro dia que vem o calor excessivo, primeiro, segundo dia, ela pega e reabilita, né? Então, vem
o calor durante o dia, mesmo jogando água 2 vezes por dia, às vezes 3, ela vai murchando. Quando chega à noite, com a hidratação que tem, ela sobe. Só que quando fica assim, esse efeito sanfona, o que acontece? Se a planta ainda estiver resistindo, ela consegue tomar impulso. Só que muitos, ele não é igual ao ser humano, não consegue revitalizar de uma vez, né? Aí o que acontece? Ele vai, melhora, só que ele vai decaindo. Esse, por exemplo, de ontem para hoje, ele não conseguiu recuperar. Então esse aqui, ele já morreu. Então hoje ele vai secar de vez. Ó, então nessa linha ainda, aqui, ó, tá vendo essa folhinha queimadinha que tá aqui? O que acontece? Como, ó, aqui também tem folhinha queimada. Como o sol está muito quente, ele não está aguentando com 2 irrigação, né? De manhã e à tarde. Normalmente é a tardezinha. Só que eu tenho que antecipar essa irrigação de tarde, ou jogar um terceiro, algo em torno de meio-dia, meio-dia e meio, porque a desidratação está sendo muito grande. Aí o que acontece? Queima as folhas. Ó. Só que é melhor queimar as folhas do que a planta morrer de sede. Então fica naquela situação difícil, mas é uma situação que você não tem como sair. Ó. Esse pé também, ó, nesse efeito sanfona, esse vou perder, eu vou morrer, ele vai morrer. Ó. Aqui é o mesmo caso, ele está tentando reabilitar várias vezes, as folhas queimaram, porque ela dá aquela murchadinha, joga água e sol vem em cima, ó, queimaram. Aqui tem uma folhinha tentando reabilitar, mas ele já está murcho, caído. Hoje ele vai acabar de morrer. Ó. Aqui uma situação que eu jogo água meio-dia, 1 hora, ou tem que antecipar, ela está queimando, mas não tem jeito. Então assim, para quem tem gotejamento em termos de irrigação, é uma ótima opção, porque evita de queimar folha e mantém a planta hidratado continuamente, né? E tem esse detalhe, que se usa menos água do que, por exemplo, uma aspersão normal por cima. Então, ele economiza, joga água na raiz, e não queima a folha e mantém hidratado constantemente. Então, gotejamento em termos de irrigação seria um bom negócio. Outra coisa, que é uma coisa já mais estrutural, é sombrite. Então, quando a temperatura passa, temperatura máxima, não é a média não, temperatura máxima chega assim, digamos, acima de 27 graus, 27, 28 exageradamente, o ideal é ter sombrite. Só que sombrite é assim, né? Sombrite, quando você vai comprar, tem sombrite 10%, 15%, 20%, 30%, 50%. Isso é a quantidade de sombra, né? Então, se você fala sombrite 20%, significa que ele faz 80% o sol passa e 20% ele retém. Se falar que é um sombrite 30%, ele segura 30% do sol, 70% ele passa. Então é assim que funciona a porcentagem do sombrite. E quando a gente fala assim, tem que fazer uma cobertura de sombrite, muita gente fala assim, estufa, né? Mas é comum essa indagação, essa pergunta. A estufa é diferente. Se você fizer uma estufa meio fechada num período desse, aí você mata a planta de vez, né? Porque a estufa é aquele plástico branco por cima, que normalmente ele é muito útil numa época frio extremo, que está o solzinho muito fraco, vem vento frio, cai serenos frio, né? E com vento queima. Então a estufa é para proteger do frio e da chuva. Chega a época de verão, por exemplo, que dá essas pancadas de chuva muito fortes, né? Então a estufa protege. Então, isso aí evita, assim, além de não estragar a planta, não danifica, né? E não entra doença, uma série de vantagens. Só que não pode confundir estufa com estrutura de sombrite. Sombrite é só para fazer sombra para essa situação, né? Estufa, o nome já diz. E outra, né? O plástico, o vidro, essas coisas, o calor ele entra, só que ele não sai, né? Vai acumulando. Né? Quer dizer, sai aos poucos, conforme esfria, mas assim, a tendência é acumular calor lá dentro. Então, você tem que ter uma boa ventilação, senão ele fica pior do que estava antes. Então, estufa é uma coisa, sombrite é outra. Tanto é que quando eu tinha estufa, dentro eu tinha uma plataforma feita que eu tirava e colocava conforme necessidade, né? Grades, pronto, de sombrite, porque você tem estufa em cima, a cobertura da estufa, e o sombrite embaixo. Duas coisas tem que trabalhar junto. Então, mas só que aí já é uma coisa estrutural, muita gente não consegue fazer isso, a área pequena, não é assim um plantio comercial que está ali dependendo daquela produção, né? Então, situação é diferente.
Outra coisa que pode ser feito, que ajuda, ele não vai resolver, ele vai ajudar. Não sei se vai ajudar 5%, 10%, 15%, mas assim, cada caso é um caso, né? Mas assim, é cobertura morta. Então eu tenho aqui uns bambuzal e ela solta muito folha, né? Então essas folhas é fácil manusear. Eu trago aqui e coloco assim sobre os canteiros, né? Pode ver aqui, para segurar a umidade e fazer um pouco mais de sombra, né? No solo e segurar a umidade, que é a principal função. Então isso aqui ele ajuda, mas não resolve não. Essas mudas menores é o que mais sofre. Morre algum pé que é mais drástico, o que sobrevive, você não sabe o quanto foi comprometido nesse efeito sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. Eu não sei quanto foi comprometido. Só vou ficar sabendo na produção. E como eu não sei o que vai acontecer com o tempo, se de repente passa uma semana e o tempo volta a ficar fresquinho, as plantas têm essa capacidade de dar uma reabilitada. Então, espero que eu consiga colher alguma coisa só para mostrar o produto, que é uma coisa nova. Se não conseguir, vai ficar só para o próximo ano, num período frio, né? Agora, as plantas maiores, eu vou mostrar aqui, deixa eu virar aqui. Por exemplo, esses repolhos aqui, né? Que já está com 70%, 80%, 75% desenvolvido. Aqui já está com 85% desenvolvido. Embora que seja uma cultura de frio também, época mais fresquinha, ela vai finalizar, porque ela sente ou não, mas boa parte da cabeça já está formada. Ó, esse está mais no início, pode ser que tenha mais problema, mas o que está mais adiantado, planta adulta, ela vai finalizar. Ó. Depois que o tempo define que já é calor, obviamente você vai começar a escolher a variedade indicada. Então, quando você planta a variedade indicada, vou dar um exemplo, brócolis, né? Então você pega uma variedade para frio, ele vai bem no frio. Chega um calor repentino, a tendência é ele parar de crescer e começar a soltar flor antes. Aí sai um florzinho pequeno, uma cabeça pequena. Igual quando é a mesma técnica de desenvolver semente na realidade, né? E, então eu tenho que esperar passar esse plantio, esse ciclo, e mudar a variedade correta. Só que verdura e hortaliça, né, para quem planta já sabe disso, mesmo você plantando variedade indicada para o calor ou aqueles que dá para plantar ano inteiro, quando tem esse sol demasiado, chuva forte, a qualidade cai muito, né? Então isso aí, mesmo estando adequado, a qualidade realmente fica ruim, fica mais feio, né? Tem algumas coisas que gostam do calor, mas assim, verdura e hortaliça de uma maneira geral, ele fica mais feio quando chega período quente, principalmente as verduras, né, folhagem. Aqui é um canteiro que eu deixei pronto, eu vou ter que incorporar esterco daqui um pouquinho, que eu estou preparando, tem umas mudas ficando prontas. Então é assim, quando a gente fala que a temperatura está hoje, está com previsão de subir mais, mas hoje está em 31 graus, 31 graus, o pessoal mede numa situação adequada, quando a meteorologia mostra numa certa altura, num lugar que não tem interferência, tem a corrente de, assim, né, protege do ar, mas assim, ele está livre de interferência, dá o 31 graus. Só que no solo, a planta, é diferente a situação. Primeiro, ó, quando o sol está batendo direto no solo aqui, ele não está com 31 graus aqui no solo, ele está aqui. Olha, eu vou chutar, mas se temperatura ambiente tiver 31 graus, no solo, no pico do calor, quando está ali quente, seco, o sol castigando, sinceramente acho que deve estar passando os 40 graus, porque está quente, né? E não é só isso, quando essa temperatura alta, o solo esquenta e até uma certa altura, lógico, vai distanciando, ele vai ficando mais fresco. Mas quanto mais próximo do solo, então essa é uma mudinha, por isso que a mudinha ainda sofre mais, né? As outras folhas quando cresce, além de ele fazer sombreamento na própria raiz, ele distancia um pouco do solo. E mudinha não, ele não tem sombrinha, né? E tá aqui e tá próximo ao solo. Então, essa altura, né? Eu vou chutar aqui por conta, mas assim, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, conforme vai distanciando, enquanto está próximo do solo, a temperatura ainda é muito elevada. Então, se no solo tiver 42 graus, ambiente está 31, aqui embaixo deve estar assim, também estou chutando, né? Mas deve estar assim, 38, 37, 35, 34, porque fica aquele estufa próximo do solo quente. Então, esse é outro problema. Por fim,
Mais uma coisa que acontece, né, assim, em termos de calor, além dessa questão do temperatura 31 graus que já é alto, solo tá pegando fogo, próximo do solo tá muito quente, tem um ar. Então, até a umidade do ar, que se na época de chuva tem 70%, 80%, 60%, dependendo, ou época de frio que está com umidade ainda, né? Nesse período, por exemplo, a umidade cai muito a umidade, o ar fica seco. Então, quer dizer, sem pegar sol, a planta é igual a gente, né? O médico não fala, olha, tem que hidratar porque a umidade relativa do ar está abaixo, que está respirando só ar seco. A planta é a mesma coisa. A planta é a mesma coisa. Então, já está sem umidade no ar. Então, é uma consequência que vai se multiplicando. Mas assim, é um assunto bastante longo, tem mais algumas outras soluções, mas assim, para quem mexe nesse estilo, é mais ou menos isso aí, né? Trocar de variedade, quando dá para planejar, nesse caso não deu. Colocar uma cobertura morta, essencialmente para reter umidade, né? E para quem pode fazer, sombrite é muito importante, vai ajudar muito. E quem consegue colocar um gotejamento, fica melhor ainda, né? Mas uma das primeiras a atitude que tem que ser tomada depois é trocar a variedade.